Gênesis capítulo 20. Acharam, amém? Diz assim: Abraão partiu dali para a região do Neguebe e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, a sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Certa noite Deus veio a Abimeleque num sonho e disse: você morrerá, a mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse: Senhor, destruirás um povo inocente? Não foi ele mesmo que disse: é minha irmã? E ela também disse: ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Então Deus lhe respondeu no sonho: sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim e por isso não permiti tocá-la. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta, orará em seu favor para que você não morra. Mas se não a devolver, esteja certo que você e todos os seus morrerão. Verso 8. Na manhã seguinte Abimeleque convocou todos os seus conselheiros e, quando lhes contou tudo o que acontecera, tiveram muito medo. Depois Abimeleque chamou Abraão e disse: o que fizeste conosco? Em que foi que eu pequei contra ti para que trouxesse tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? O que me fizeste não se faz a ninguém. E perguntou Abimeleque a Abraão: o que te levou a fazer isso? E Abraão respondeu: eu disse a mim mesmo, certamente ninguém teme a Deus naquele lugar, e irão matar-me por causa da minha mulher. Além disso, na verdade, ela é minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe, e veio a ser a minha mulher. E quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu disse a ela: assim você me provará a sua lealdade. Em qualquer lugar aonde formos, diga que eu sou seu irmão. Então Abimeleque trouxe ovelhas e bois, servos e servas, deu a Abraão, devolveu-lhe Sara, sua mulher, e disse a Abimeleque: olha, minha terra está diante de ti, podes ficar aonde quiseres. E Sara, ele disse: eu estou dando a seu irmão 1000 peças de prata para reparar a ofensa feita, e a você diante de todos os seus. Assim todos saberão que você é inocente. A seguir, Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Que história, né? O pai da fé, agora com 99 anos, a um passo de receber a promessa, está dando furo. Lembro você que Abraão recebe o chamado com 75 anos. Passa-se alguns anos, 10, 11, 12 anos mais ou menos, e como não tinha tido filhos, a mulher estava estéril, ele estéril, o tempo passou, estavam já velhos, ele deita-se com uma escrava, Agar. Tem um filho chamado Ismael. O tempo passa, muito tempo passa. Com 99 anos Deus se revela dizendo: olha, o filho da promessa não é o Ismael. Mas Senhor, faça com que seja. Não, não é Ismael. Eu tenho um outro para você, vai ser Isaque. E daí a gente vê Deus revelando a ele, os anjos vão, destrói Sodoma, e a gente viu semana passada. Agora, Abraão, o pai da fé, que tinha tido uma experiência com Deus há algum tempo atrás, alguns dias atrás, talvez algum mês atrás, agora ele decide sair da onde estava e vai para um lugar chamado Gerar, e lá, de novo, ele é reincidente no seu pecado, porque essa cena a gente já viu. A gente já viu há 24 anos atrás, quando eles vão para o Egito, o que ele faz? Mente sobre a esposa. Não é minha esposa, é minha irmã. Porque de fato, ele vai revelar um negócio agora, aqui no capítulo 20. Ela era meia-irmã mesmo de Abraão, mas uma meia mentira, né, se torna uma inverdade completa. Essa é a realidade. E Abraão, ele queria dizer que não era a sua esposa, que era a sua irmã. E mais uma vez, problemas acontecem por causa disso. E aqui nós vamos ver pelo menos 3 lições que nós que estamos na rota da promessa precisamos olhar para esse capítulo e aprender de novo algumas coisas. Primeira lição está ali no verso 10 e 11. O texto diz assim: e perguntou Abimeleque a Abraão: o que te levou a fazer isso, cara? Por que você vem aqui na minha terra e você mente?
que a tua esposa é a tua irmã. Você sabe que é costume nosso, quando chega um povo novo, a gente se casa entre si, para que haja uma aliança, haja um firmamento ali de parceria. Você chega aqui na minha terra, onde eu governo o meu povo, você vem e diz que ela é tua irmã e sendo tua esposa, cara, estou debaixo de maldição. Deus revelou para mim que Deus vai me matar. Por que você fez isso? Olha o verso 11, e Abrão respondeu: eu disse a mim mesmo, certamente ninguém teme a Deus naquele lugar, eles vão me matar por causa da minha mulher. Isso é medo, isso aqui é medo. E a primeira lição que você precisa atentar para a sua vida, é isso que Abraão aqui nos ensina. Você não pode tomar decisões na sua vida, seja qual área que for, baseado no medo, porque sempre vai trazer consequências negativas. Lá atrás, Abraão foi no Egito, ficou com medo que Faraó ia olhar para a mulher dele, ia tomar, e mentiu. Agora, 24 anos depois, ele volta a fazer a mesma coisa, porque o medo ainda estava no coração. E eu olho para esse camarada, que é chamado de pai da fé. Como que pode Abraão, agora, depois de ter tantas experiências com Deus, ele já fez aliança com o Senhor, ele já viu um milagre acontecendo, ele já viu a justiça de Deus sendo revelada, consequentemente também a misericórdia de Deus sendo revelada. Ele foi usado para matar reis e conquistar povos e livrar escravos. Agora ele volta a fazer uma besteira tão grande quanto fizera há 24 anos atrás. Sabe por quê? O medo que ele tinha não foi tratado. Numa hora de uma decisão apurada, o medo dominou o coração dele e novamente ele mente. Você conhece alguém que faz escolhas baseadas também no medo? Pergunta para quem está do teu lado se ela conhece alguém. Não precisa falar nome. Não precisa falar nome. Eu tenho me encontrado com muitas pessoas que tomam decisões baseadas no medo. Pastor, eu tenho medo de ficar sozinho, então eu vou me casar. E daí, o primeiro figura que aparece se joga nos braços. Medo da solidão, de ficar para titio, para titia. Decisão baseada no erro vai ter consequências, se essa foi a base da decisão. Outros não se casam por medo. Pastor, eu tenho medo de casar errado. E eu tenho me encontrado muitas pessoas assim. Eu tenho medo que não dê certo, eu tenho medo de sofrer como eu vi meu pai sofrendo, minha mãe sofrendo. Pastor, eu tenho medo de casar. E daí toma a decisão de ficar solteiro por causa do medo. Alguns tomam decisão por uma profissão que não se simpatizam muito, mas tem medo que aquilo que ele ama fazer não dê certo, então ele força uma situação, faz uma faculdade que não gosta, porque tem medo que talvez não dê certo e não vai ter dinheiro. Outros não estudam por medo. Não, eu não vou estudar porque eu tenho medo de entrar numa faculdade, eu tenho medo de não dar conta. E a gente olha para uma sociedade, a gente vê as pessoas agindo, escolhendo e decidindo baseado no medo. Você sabia que tem gente que até serve a Deus entre aspas, ou vem na igreja porque tem medo? Tem gente que aceita Jesus porque tem medo de ir para o inferno. Não porque ama o Senhor, não porque foi recebido nos céus e encontrou a graça de Deus, não porque deseja abençoar outras pessoas, mas porque tem medo do inferno. Então está ali. E as pessoas, elas agem baseada no medo. Só que agir pelo medo, como nós estamos vendo aqui nesse capítulo, sempre vai trazer consequências negativas. E Abraão, ele tinha um medo. Qual foi o próximo passo dele? Mentir. Ele mentiu para tentar tirar aquele medo do coração. Não, eu tenho medo que chegando lá, eu sei que eles não servem a Deus, esses caras vão querer fazer aliança, vão querer pegar a minha mulher, então eu já vou dizer, é minha irmã, senão eles vão me matar para ficar com ela. Medo. É interessante que a gente fala pouco sobre os pecados da língua.
Mas esse era o mal de Abraão, a mentira. A segunda vez na história dele que ele peca nessa área. Eu já vou falar mais na frente disso. Agora, eu quero que você entenda. Quando você age baseada no medo, as coisas não vão dar certo. E olha só a cena. Abraão, chamado para ser uma bênção, abençoador, se lembra? De ti eu farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te abençoarem, e através de você, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Era o plano de Deus para Abraão. Como ele começa a mentir, baseado no medo, ele se torna maldição aonde chega. Foi maldição no Egito, quando agiu de mentira. Deus pesou a mão sobre Faraó. Agora estava sendo maldição em Gerar. Deus estava colocando e pesando a mão sobre Abimeleque. A gente não sabe quanto tempo Abraão ficou ali, mas o tempo suficiente para quê? Para Abimeleque ficar enfermo e para as mulheres da casa começarem a se tornar inférteis. Olha isso. Todos aqueles que eram servos de Abimeleque, o texto vai dizer, se tornaram estéreis. Então ficou provavelmente uns 2, 3 meses para frente, Abraão ali. Abimeleque não conseguiu nem tocar, não teve relações sexuais com Sara, porque ele estava doente. Ou seja, Abraão ali, usando de mentira, fez que aquele cara colocasse a mulher de Abraão no seu harém e ele recebe maldição. Abraão foi chamado para ser uma bênção, estava sendo uma maldição. É o resultado de quando a gente escolhe baseado no meio e começa a fazer as coisas erradas. Todos nós que estamos aqui, todos nós, independente se é a primeira vez que você vem, ou se você está aqui há 30 anos, escute o que eu vou te dizer. Você foi chamado para ser uma bênção. Você foi chamada para ser uma bênção. A pergunta é, você está cumprindo o teu propósito? Ou as escolhas que você tem feito, as decisões que você tem tomado, tem feito você se tornar uma pedra no sapato de algumas pessoas? Nos teus parentes, no meio dos teus parentes, você é bênção ou você é maldição? Aonde você está no seu trabalho, você é bênção ou você é maldição? Abraão foi chamado para ser bênção, quando usa de mentira, se torna maldição. O que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda que nenhuma decisão da sua vida você pode tomar baseado no medo. Sabe por quê? Porque a experiência com Deus, o andar em Deus, o estar conectado com Deus, faz com que o medo seja dissipado do nosso coração. Porque nós, a partir do momento que servimos um Deus soberano, todo-poderoso, que pode fazer todas as coisas, o medo é dissipado. Os discípulos estão no meio de uma tempestade, anos e anos depois, quando Jesus já está aqui na terra. A tempestade vai afundar o barco que eles estão. Eles estão apavorados, de repente eles veem um vulto no meio do nada. Eles gritam, é um fantasma, eles tremem de medo, mas daí, daquele vulto, vem uma voz, é a voz de Jesus dizendo, ei, não temas, sou eu. Sou eu. Esse é o motivo. Porque o medo, na sociedade do medo que nós vivemos, não pode dominar o nosso coração. Porque a gente sabe que o Senhor, Ele não perde o controle da nossa história. Até nos momentos difíceis, Ele cuida da gente. Até quando nós estamos nos vales da vida, Ele cuida da gente. Salmo 23, Davi, 3.000 anos atrás, escreveu algo que eu preciso trazer para o meu coração e você para o teu. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Porque tu estás comigo. E gente, se a gente olha para a nossa sociedade, Brasil, economia destroçada, sem segurança, sem saúde pública, sem perspectiva de melhoras, a gente olha ao nosso redor, existe um motivo lógico só, para a gente viver aqui no Brasil, viver a vida que nós vivemos, sem ser dominado pelo medo. O Senhor conosco. Se Ele está conosco, não precisamos ser sucumbidos pelo medo. Eu gosto muito da história de um explorador chamado John Franklin. Ele é do 14º século. E ele foi um explorador e ele desenhava mapas. E é interessante que
Todos os mapas que ele pegava, ele olhava e ele via que a exploração marítima naquela época não crescia por causa de uma coisa: o medo. Ele olhava para o mapa até onde as pessoas chegaram e ele via que as pessoas exploraram até onde estava uma plaquinha escrita: aqui tem dragões marítimos. Ele olhava para o outro lado, estava escrito: aqui existe o fim do mundo. Ele olhava para o outro lado e ele encontrava: aqui existem sereias perigosas. E os mapas todos estavam cheios de marcação. E ele chega para o rei, isso é história verídica, ele chega para o rei Henrique V, e ele diz: deixa eu redesenhar alguns dos mapas. E ele começa a redesenhar os mapas, e aonde estava escrito: aqui tem isso, aqui tem monstro, aqui tem aquilo, ele colocava: Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui. O medo do coração de todos aqueles exploradores foi sendo dissolvido. E de repente aconteceu o boom de exploração marítima pelos europeus, Espanha, Portugal, Inglaterra, baseado nos mapas desenhados por John Franklin. Aonde Deus está, não existe lugar para o medo. Você tem tomado decisões baseadas no medo? Pare com isso agora. Conheça o teu Deus. Saiba que Ele governa, Ele está com o cetro do mundo na mão, Ele pode todas as coisas. Confia no seu Deus. Pega na mão de quem está do seu lado e diga isso para ele: confia no seu Deus, não seja dominado pelo medo. Segunda lição, para quem está na rota da promessa: corrija convicções erradas. Corrija convicções erradas. Por que Abraão tomava essas decisões? Ele vai dizer, olha o que está escrito no verso 13, na sua Bíblia, verso 13: e quando Deus me fez sair errante da casa do meu pai, eu disse à minha esposa, o que ele disse? Assim você vai provar que você é fiel a mim, Sara. Em qualquer lugar aonde nós formos, você vai dizer que eu sou o teu irmão. Olha, um combinado de anos e anos atrás, 25 anos atrás. Quando Deus falou: Abraão, sai do meio da sua parentela, se manda para um lugar que eu vou te mostrar. Ele chama Sara e ele olha no olho dela: meu amor, escuta o que eu vou te dizer. Você vai provar que você é fiel a mim. Quando nós andarmos nesse mundão, os homens são maus e eles vão querer ficar contigo. Então aonde nós chegarmos, você vai dizer que você é minha irmã. Por favor, combinado? Combinado. É assim eles fazem. Sai da terra, chega lá em Canaã, primeiro lugar, depois desce no Egito. Dito e feito. Ela queria mostrar que era fiel. Não é meu marido, Abraão é meu irmão. O tempo passou, tiveram experiências com Deus e agora volta a se repetir. Não é o meu marido, é meu irmão. E aqui você precisa dar uma sondada no seu coração, nas convicções que você, quem sabe, fez lá atrás, que ainda continuam pautando as tuas decisões e atitudes, mas estão erradas. Não deve ser assim, porque nós temos agora uma revelação. Assim como Abraão, ele tinha revelações de Deus, sabia já muita coisa a respeito de Deus, nós também hoje temos. Mas por que alguns padrões equivocados que nós estabelecemos anos atrás continuam determinando os passos que nós damos na nossa vida? Tem uma frase errada que a gente ouve com muita frequência: eu nasci assim, eu vou morrer assim. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Sabe o que essa pessoa está dizendo? Estagnou, não muda, e sem mudança não tem crescimento, sem mudança não tem evolução, sem mudança não tem melhoria. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Dá uma olhada se essa pessoa do lado tem cara de quem já falou essa frase. Não diga nada. Eu tenho ouvido muitas pessoas, às vezes, principalmente alguns que vêm conversar aqui,
Eu já ouvi muitas vezes pessoas dizendo assim: pastor Lediel, eu amo essa igreja, Assembleia de Deus. E até sei que a minha igreja lá, a católica, com a idolatria e a adoração aos santos, está errada, mas eu nasci católico, eu vou morrer católico. Você já ouviu isso? Eu fico me perguntando, peraí, você leu a palavra e você viu que idolatria é pecado, e você vai continuar fazendo alianças com alguém que vive no pecado? Ei, eu nasci na Assembleia de Deus, sou neto de pastor, eu sou filho de pastor, mas a partir do momento, e se chegar um dia, espero que nunca chegue, mas se chegar um dia, onde a Assembleia de Deus começar a ensinar coisas que não estão na palavra, ou ensinar coisas que a palavra condena, você pode ter certeza que eu não mais estarei na Assembleia de Deus. Porque não é a Assembleia de Deus que me deu a salvação, não é a Assembleia de Deus que me leva para o céu, é Cristo Jesus. Eu estou em Cristo Jesus, e nele eu quero crescer, nele eu quero estar, com ele eu quero me envolver. Ele é a razão da minha vida, não é placa de igreja. E muitas pessoas não crescem espiritualmente porque estão estagnados em convicções lá do passado. A gente pode trazer isso não apenas na vida espiritual das pessoas, para a vida real. Pastor, essa mulher me conheceu assim, e ela gostou de mim assim, então eu vou continuar assim, e continua sendo aquele cara chucro, aquele cara errante, aquele cara ruim, péssimo marido. Chega uma hora que ela cansa. Ou vice-versa, ele me conheceu assim, eu não mudo, daí não se torna uma esposa melhor, uma mãe melhor, estagnou. Alguns na área profissional, estão há 30 anos na mesma empresa fazendo a mesma coisa, não evoluiu, não desenvolveu, não cresceu, a tecnologia está dominando todas as áreas, você estagnou. Ei, nós precisamos corrigir convicções erradas e buscar uma melhoria sempre. A gente precisa fazer isso. E inclusive, alguns vivem debaixo de maldição em família por causa dessas convicções diabólicas, que são totalmente erradas. Encontrei uma pessoa esses dias e estava atendendo ela. A pessoa, pastor, mas minha família é assim mesmo. E o caso era de adultério, havia traído a esposa. Minha família é assim mesmo. Meu avô traía a minha avó, meu pai traía a minha mãe. E, sabe, né, pastor? É assim mesmo, né? Um homem é assim. Que convicção diabólica é essa? Homem sem vergonha é assim. Homem de Deus não. Homem de Deus é fiel, cuida bem do lar, protege a sua casa, honra a esposa. A gente precisa quebrar paradigmas, romper com convicções do passado. Abraão, ele precisava passar por uma transformação nessa área, porque uma coisa combinada erradamente lá atrás, 24 anos depois, ainda estava fazendo parte da vida dele, e ele estava caindo em tentação. Na verdade, Abraão nem deveria ter saído de onde estava. Eu não sei porque ele foi para lá. E aqui eu abro um parênteses, para quem sabe a gente olhar para essa cena de Abraão sendo reincidente no pecado de mentira, e a gente precisa olhar e se perguntar, mas que padrão é esse de pecado? Às vezes a gente precisa parar e analisar na nossa vida, porque às vezes a gente volta para um pecado que a gente já pensou que tinha superado, a gente volta a fazer o que a gente sabia que era errado e se tornamos reincidente. Mas dá uma olhada, que contexto é esse? Que padrão é esse? O padrão na vida de Abraão, sempre que ele ia mudar para um lugar, e aqui de novo, né, eles descem, estão indo para o sul, uma hora foi muito mais para o sul, para o Egito, agora pararam em Gerar, mas ele descia, a mentira vinha e a maldição estava instalada naquele lugar. Quantas pessoas vivem presas nesses padrões de pecado? Ei! Eu falei esses dias, aqui na igreja, para o pessoal, principalmente o pessoal acho que estava se preparando para o batismo. A gente tem se preocupado muito com pessoas que estão presas no vício da pornografia, porque cada vez mais os nossos gabinetes, esse relato se faz presente. Claro, a tecnologia evoluiu, a pornografia está ali, na palma da mão, no celular. E pessoas estão destruindo a sua vida, o seu casamento, desenvolvendo o olhar lascivo,
preso nessas algemas infernais. E às vezes o padrão é o mesmo. Está sozinho, se isola. E eu já falei para algumas pessoas, cara, quebra esse padrão. Você está preso na pornografia, sempre está acessando pelo celular, volta a ter aquele celular sorvete seco, sabe? Que só liga e manda SMS. Então, não vai ter WhatsApp, não vai ter acesso à internet, mas pelo menos você não vai estar preso no pecado, meu amigo. Agora você precisa amadurecer, você precisa crescer, você precisa quebrar esses padrões diabólicos que têm te aprisionado, porque isso tem tirado você da rota da promessa. E se você não superar isso, você não chega a lugar nenhum. E agora eu abro um outro parênteses para falar desse pecado de mentira, da língua. Às vezes a gente assimila pecado, e eu falei muito sobre pecado, né, semana passada, mas às vezes a gente, quando fala de pecado, a gente assimila o pecado sexual. Se eu chego aqui dizendo, olha, vamos orar pelo fulano, porque ele pecou, na mente de muitas pessoas já vem, ele traiu a esposa, ele se prostituiu. É assim, mas ninguém percebeu que muitas vezes eu aqui estou pecando porque estou fofocando, falando da vida do fulano que pecou, usando a língua para pecar. E se você pegar os versículos, onde o pecado cometido pelos, deixa eu usar a expressão aqui, né? Os órgãos genitais são condenados, e você pega os versículos que condenam esse órgão aqui, língua, a Bíblia muitas vezes vai falar muito mais do pecado cometido pela língua do que pelos pecados cometidos com os órgãos sexuais. É que no mundo, né, onde o sexo está exacerbado, a gente quer assimilar tudo ao sexo. Mas quantas pessoas, quantas vezes nós mesmos temos pecado aqui, ó, na língua? Mentira, calúnia, fofoca, maledicência, e assim podemos passar a noite inteira falando do pecado da língua. E daí Tiago, o irmão de Jesus, ele vai dizer, olha, quem consegue dominar a língua, uau, esse está no caminho da santidade, porque é um pequeno órgão, mas é como o leme de um navio, vai direcionar tudo, todo o corpo, toda a vida da pessoa. Cuidado com a sua língua, cuidado com as palavras, cuidado que você publica no Facebook, cuidado você coloca no WhatsApp, porque tudo que a Bíblia fala de pecado da língua, hoje na tecnologia que a gente manda mensagem, está ali. Cuidado, você pode estar saindo da rota da promessa, porque não venceu as tentações, não quebrou os padrões de queda, e está caindo nas ciladas do diabo. Vocês ficaram quietinhos, está sendo pesado, vamos para o terceiro ponto. A terceira lição que nós precisamos aprender nesse capítulo. Reconheça que nós servimos um Deus misericordioso. Reconheça, desfrute das misericórdias desse Deus, porque quando eu olho para esse capítulo 20, e se eu der, por exemplo, eu arranco a página dessa Bíblia, e eu dou e falo, leia esse capítulo 20, para alguém que nunca conhecia a história de Abraão, ele vai dizer que o Caco era Abraão, e Abimeleque era o homem certo, porque ele não sabia que Sara era esposa e tal. Ele vai dizer, o homem de Deus deve ser esse aqui, Abimeleque, não Abraão. Mas Deus é muito misericordioso com Abraão, porque mesmo com esse pecado de Abraão da mentira, Deus continuava fiel, dizendo, tenho chamado e tenho promessas para a sua vida. Isso aqui, irmãos, é misericórdia. Você pode ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e você vai ver sempre a graça e a misericórdia de Deus sendo revelado. Os méritos de Abraão, seu pai da fé, nem é de Abraão, é as misericórdias do próprio Deus sobre a vida dele. Ei, você que está aqui me ouvindo, você está aqui hoje, ouvindo a palavra, porque Deus é muito misericordioso com você. Eu estou aqui hoje,
Deus é muito misericordioso comigo. Por quê? Se a gente olhasse para os nossos pecados, quantas vezes você pecou, sabia que era pecado, e você disse para Deus: nunca mais vou fazer isso, Deus. E você disse. E você disse. E você fez. E você aprontou. E você repetiu. Quantas vezes você disse: não faço mais. E fez. Quantas vezes nós maridos já falamos: fui muito grosso com a minha esposa, eu errei, nunca mais vou fazer isso. E volta a repetir. Eu não devia ter tratado os meus filhos dessa maneira, e tratou. Eu não deveria estar assistindo esse tipo de porcaria, e assistiu. Eu não deveria estar contando essas piadas sujas e imorais, e contou. Eu não deveria estar olhando para essa mulher desse jeito, e estava olhando. Eu não deveria estar tarando esse homem desse jeito, e está tarando. A gente peca, mas a gente precisa se lembrar que quando nós se arrependemos, a gente não encontra um Deus ditador dizendo: para o inferno já, agora. Você encontra um pai de braço aberto dizendo: filho, corre para cá, ainda dá tempo. Filho, vem, as promessas estão de pé. Filho, vem desfrutar daquilo que é seu. Para a gente finalizar, cuidado, porque muitas vezes, nos momentos de pecado que a gente comete, nós temos um adversário e ele é chamado de diabo, Satanás. Sabe o que isso significa? Acusador. Aquele que enfia o dedo na tua cara e diz: você pecou. Você não é digno mais de desfrutar a tua promessa. Você pecou, você tem que viver essa porcaria de vida mesmo. Você pecou, e é por isso que o seu casamento está essa porcaria. Se você deixar as palavras do diabo dominarem a sua alma, você se afasta de Deus, de medo de Deus. Mas quando você conhece a misericórdia dele, você sabe que Deus é justo, é perfeito, mas é Pai. E por isso Ele enviou o seu Filho Jesus, para que a ira dele, porque Ele é justo, a ira dele que deveria cair sobre mim e sobre você, já caiu sobre Jesus na cruz. E todos aqueles que aceitam ser purificados pelo sangue de Jesus, são blindados da ira de Deus, passam a fazer parte da família de Deus, e pode chamar Deus de Pai. Se coloque em pé nessa noite. Ei, eu olho para a vida do Pedro, e Pedro, orgulhoso, ele sempre dizia: Jesus, todos esses aqui pode te abandonar, eu estou contigo até o fim. Só que Pedro foi pior do que Tomé, foi pior do que João, foi pior do que André, Bartolomeu, foi pior do que todos. Só não foi tão pior quanto Judas, mas ele foi aquele que negou Jesus. Não uma vez, não duas, 3 vezes. Eu nem conheço, não sei quem é. Você sabe que ele negou Jesus, mas depois Jesus vai atrás dele. Jesus morre, ressuscita e vai lá no mar da Galileia, onde Pedro está fazendo o quê? Pescando o quê? Peixe. Mas ele foi chamado para pescar gente. Jesus grita da praia: Pedro, tem peixe aí? Não tem nada. E daí João diz: é Jesus. Pedro mergulha, vai na direção de Jesus, e lá Jesus 3 vezes pergunta: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E ele responde com um amor inferior no grego: eu gosto de ti, eu gosto de ti, eu gosto de ti. O orgulho dele estava sendo moído, mas as 3 vezes Jesus diz: cara, vem para cá que eu continuo tendo plano na sua vida, apacenta as minhas ovelhas. Você só gosta de mim, não tem problema, apacenta o meu rebanho, eu tenho planos na sua vida. Tu gosta de mim com amor de amigo, não tem problema, mas eu te chamei para uma grande missão, e eu quero ver você desfrutando da promessa. Vem para cá, Pedro. Quando o diabo te acusa dizendo que as promessas estão por terra, lembra da misericórdia de Deus. As promessas estão de pé. Caia diante do Senhor, como Pedro fez. Aceita o teu chamado.
tem muitas coisas boas para Deus fazer em você e através de você. Hoje, eu quero encerrar com uma oração aqui na frente. Você, quem sabe, já repetiu algumas frases que eu ouvi essa semana de pelo menos 2 pessoas. Pastor, eu confesso para você que eu tenho ido nas quintas, mas eu nem acredito mais que Deus tem promessas para mim. Pastor, eu acho que eu nem mereço desfrutar das promessas de Deus. Eu quero orar por você, porque realmente não é pelo que você merece, mas as promessas é para aquele que reconhece que é pecador, é falha, é errante, mas que pode confiar nas misericórdias, na graça do Senhor. Vem aqui para frente, eu quero orar por você. Vem cá. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Vem voltar a acreditar na promessa. Vem voltar para a rota, vem. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Oh Deus, manifesta-te, Senhor. Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama, seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos para mim. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Deus, obrigado pela tua misericórdia que nos envolve. Todos nós reconhecemos que não merecemos nem estar na rota da promessa, quanto mais desfrutar da promessa, porque assim como Abraão, nós somos falho, errante e pecadores, mas a tua graça nos envolve, a tua misericórdia manifesta. Nós aqui dizemos sim, nós aceitamos essa graça sobre a nossa vida, e nós queremos realmente voltar a acreditar que há coisas grandes para nossas vidas, que há promessa para nós vivermos na nossa caminhada, Senhor. Nós queremos isso, muito mais nós precisamos disso. Nós entendemos que não há outra opção a não ser se render à tua misericórdia e receber a tua graça em nossas vidas. Portanto, Senhor, vem abençoar os teus filhos que estão aqui com uma nova mentalidade, com uma convicção de arrependimento e com desejo de viver os teus propósitos nessa caminhada. Salva, restaura, fortaleça-os, restitui, e que essa nova etapa continue, Senhor, na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém.